Promove a mineralização óssea ativando quem? Ativando a principal célula óssea, que vai fixar o cálcio nos ossos, que vai produzir a matriz óssea, que é o osteoblasto. Então, ativa os osteoblastos. Ok? E se a calcitonina está favorecendo essa fixação de cálcio nos ossos, ela está promovendo uma hipocalcemia. Ela está diminuindo o cálcio sanguíneo. Diminuindo o cálcio sanguíneo. Diminuindo o cálcio sanguíneo. Perigo. Perigo. Falta de cálcio no sangue. Com a falta de cálcio no sangue pode comprometer processos sanguíneos, como, por exemplo, a coagulação. Então, quando cai demais o cálcio sanguíneo, o palelê libera o paratormônio. O paratormônio, uma vez liberado, ele inibe a calcitonina. Essa inibição, né, a gente chama de feedback negativo, né? Porque aumentou aqui, alterou ali, alterou, inibiu lá atrás, é um feedback negativo, depois a gente vê isso melhor. E o paratormônio, ele pode, então, atuar de forma antagônica à calcitonina. O paratormônio, ele pode aumentar a liberação de cálcio dos ossos, a desmineralização óssea, ativando a principal célula óssea que degrada essa matriz, liberando o cálcio ao sangue, célula óssea que é o osteoclasto. Então ele promove a desmineralização óssea. Ele ativa os osteoclastos. Ele promove uma hipercalcemia. Beleza? Pera aí, Odinha, mas ele tá tirando o cálcio do osso, jogando no sangue. Tira do osso, joga no sangue. Tira do osso, joga no sangue. Perigo. Perigo. Falta de cálcio no osso, falta de cálcio no osso. Esse osso comendo cálcio vai ficar mais frágil, quebradiço. Libera calcitonina, libera calcitonina, libera calcitonina, que fixa cálcio no osso. E aí libera o paratormônio, que tira cálcio do osso. E aí libera a calcitonina. E assim a gente vai promover o equilíbrio. E assim a gente vai promover a homeostase. Então observa que o paratormônio, quando é liberado, ele inibe a calcitonina. E a calcitonina, quando é liberada, também faz um feedback inibindo o paratormônio, para que assim haja essa gangorra. Aumentou a calcitonina, o paratormônio está lá embaixo. Aumentou o paratormônio, a calcitonina está lá embaixo. Vai rolar essa gangorrinha. Tudo bem? E por fim, para você tirar um print bonito e gotoso, quem produz a calcitonina, ou tirocalcitonina, é a tireoide. Então, brincando, a gente aqui já comentou os 3 hormônios da tireoide, que são o T3, o T4 e a calcitonina. E o paratormônio, o nome já fala, é produzido ali do lado da tireoide, nas paratireoides. Tudo bem? Saindo da frente, print. Já já a gente faz a questão. Rolou, Carlinhos? Foi. Show. Olha a questão, então. Esse processo de perda de cálcio resulta principalmente da intensa atuação do hormônio e da glândula indicado em... Cara, é para perder cálcio no osso, né? Para diminuir o cálcio do osso. O hormônio que está fazendo, ó, diminuir o cálcio dos ossos, qual é? Intensa atividade de qual hormônio que tira o cálcio dos ossos? É o paratormônio produzido na paratireoide. Só pode ser a letra D, beleza? D, que seria a parte de baixo da figura. Que você tem, ó, se tiver pouco cálcio no sangue, se o nível de cálcio ficar baixo demais, a glândula Y, que é a paratireoide, produz o hormônio B, que é o paratormônio, para que o nível de cálcio no sangue aumente. Legal, aumenta o nível de cálcio do sangue, mas tira esse cálcio de onde? Do osso. E isso pode gerar uma osteoporose. Beleza? Show de bola.
Já rolou o print, só me fala a dúvida então agora aí, Rafinha. Tá, a Estela perguntou, como o processo de hemodiálise funciona, se pacientes que dependem desse processo devem consumir pouca água. Boa! Quem mandou essa? Ela. Verdade, Estela, verdade mesmo. O que eu tô achando até maneiro é que eu já tava prestes a falar assim, cara, essas coisas não tem nada a ver. O pessoal tá mandando umas perguntas de fisiologia como um todo, né? Mas é porque tá relacionando a água. Entendi, Estela. O que acontece, né, Estela? Quando a pessoa ela não tem um rim funcional, né, tá com algum problema, alguma deficiência renal e aí não tá conseguindo filtrar o sangue, a pessoa ela coloca aqui, né, no braço, tipo uma cânula que vai permitir com que ela, de tempos em tempos, se ligue a uma máquina, que é a máquina de hemodiálise, que vai funcionar como se fosse um rim artificial, entendeu, Estela? Que vai tirar o sangue daqui, circular pela maquinazinha e depois devolver o sangue para cá, filtrado, com a retirada das substâncias tóxicas, das substâncias em excesso. É como se fosse um rim artificial. Estela, o que acontece é, como essa pessoa, né, ela está com problemas em formar a urina, ela vai ter que evitar ao máximo comer muito sal, não pode beber muita água, porque senão isso aumenta, né, a atividade renal, né, a formação ali de urina. E o rim dela já não está funcionando bem. Então ela tem uma série de fatos de restrições alimentares para evitar, assim, sobrecarregar ainda mais o seu rim e evitar, assim, que essas sessões de hemodiálise sejam muito frequentes. Porque é horrível. A pessoa tem que ficar horas com o sangue sendo filtrado. Ela quer evitar ao máximo esse processo de hemodiálise. Beleza? Pode mandar mais, Rafa. Vamos lá. A Karen perguntou sobre diabetes emocional. Para que haja equilíbrio, a pessoa vai precisar fazer controle com outros diabéticos ou no momento em que ela se controlar emocionalmente, ela vai ficar com a produção de insulina normal? Então, cara, o que acontece é que normalmente o diabetes emocional, ele não tem a ver com a falta de insulina. Normalmente ele tem a ver com o excesso de um hormônio que é hiperglicêmico, que é a adrenalina. Então, dependendo da circunstância, essa pessoa depois ela pode se tratar e não se tornar insulino dependente. Agora, dependendo da circunstância, ela pode se tornar insulino dependente. É lógico que não dá para generalizar, mas o mais clássico para um diabético emocional é que ele tenha esse diabetes devido a um trauma, a um estresse, ao excesso de adrenalina ou epinefrina, que tem esse papel hiperglicêmico. Já já a gente fala um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Deixa eu falar agora então dos carboidratos. Dos glicídios ou carboidratos. Bom, gente, o clássico é que os glicídios ou carboidratos, eles são a fonte prioritária de energia do organismo. Prioritária. Se você pensa em energia, você pensa em carboidrato. Ah, Odinha, mas agora está faltando carboidrato. Beleza, então aí a gente vai atacar a gordura. Mas prioridade, a gente vai usar os hidratos, carbonos, glicídios como combustível prioritário no processo de geração energética, no processo de respiração celular. É lógico, tem papel estrutural? Pode ter papel estrutural. Na nossa membrana plasmática, nós temos glicídios estruturais que estão associados a proteínas e associados a lipídios também, formando o chamado glicocálix, tá? Glicoproteínas, glicolipídios estruturais na membrana, formando o glicocálix. No DNA, no RNA, você tem glicídios. No DNA tem a desoxirribose. No RNA tem a ribose. Ah, tá ali para dar energia para o DNA? É lógico que não. Então, para formar a estrutura do DNA. Então, observa que eles têm um papel prioritariamente energético, mas também tem um papel estrutural. Beleza? Bom, eles são classificados, né, em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos, eles são pequenos. A célula pode absorver o monossacarídeo, pode utilizar o monossacarídeo direto no seu metabolismo.
eles são facilmente reconhecíveis, uma vez que quando você olha para o monossacarídeo, ó, é só ver se ele é CNH2ON, porque se for CNH2ON, é um monossacarídeo. Pensa, né, gente? As hexoses, glicose, frutose, galactose, elas são o quê, ó? Glicose, gente, C6, CN igual a 6, H12O6. A ribose, gente, do RNA é C5, H10O5. A desoxirribose é uma exceção. Ela perde um oxigênio, tá? É uma exceção. Então vai ser C5H10O4. Eu nunca vi cobrar isso, né? Mas é só para mostrar que até nisso você vai encontrar exceções também, tá? Então os monossacarídeos seguem, em termos gerais, essa fórmula. Podem ser absorvidos, podem ser utilizados diretamente pelas células, entendeu? Deixa eu botar aqui os principais, que são as hexoses e as pentoses. Hexoses, 6 carbonos, pentoses, 5 carbonos, glicose, frutose, galactose, ribose, desoxirribose. Quando a gente une dois monossacarídeos, a gente tem a formação do disacarídeo, né? E os principais disacarídeos são formados pela união de duas hexoses. Me ajuda aqui, ó. Me ajuda a unir, ó. Pega uma, C6H12O6 e liga a C6H12O6. A iodinha é fácil. A iodinha eu vou acertar. Vamos ver? C12H22O11. C12H22O11. Por que eu somei 12, 12 deu 22? Somei 6 e 6 deu 11. Porque para fazer a ligação glicosídica, sempre, você vai ter que ter o quê? A saída da molécula de água, né? É a síntese por desidratação, né? E aí por isso que vai fugir da fórmula geral CNH2ON. Porque para fazer essa ligação aí, PEI, você vai ter que ter a saída de moléculas de água. Beleza? Os principais disacarídeos são a sacarose, a lactose, e a maltose. A sacarose, que é glicose, mais frutose, açúcar de cozinha, galera. Açúcar de cozinha que você bota no café, que você bota no suquinho, no bolo, tá, ó, sacarose. Observa, a gente não consegue absorver direto, não. Ela primeiro vai ter que ser hidrolisada em glicose mais frutose, para que depois, lá no seu jejum no ilho, você possa absorver os monossacarídeos, beleza? Lactose é glicose mais galactose. E a maltose, que é glicose mais glicose. Show?